E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um Minuto Jovem Podcast. Do meu lado aqui, Marquinhos, né? Sempre. Ó, já tem um tempo que eu tô cantando essa bola aí. É mesmo. E tem alguns episódios, né? Porque ele já veio aqui no 8º episódio, nos primórdios do Minuto Jovem. E a gente tá aí no episódio 60 já, cara. 60 pessoas incríveis passaram por aqui. Tô muito feliz pelo episódio de hoje. Uma salva de palmas pro Elisiar. Seja bem-vindo, Elisiar. Obrigado, gente. É isso aí, Obrigado. gente. O Elisiar foi meu professor e também formou muitos professores que vieram aqui e são amigos dele também. Inclusive tem um professor que foi aluno dele, né? Nossa. A gente tem uma historiazinha pra contar. Verdade. Hoje a gente vai falar sobre um tema específico, gente. Segunda Guerra Mundial. Vamos abordar outras coisas, conversar, vai ser um papo aberto, tranquilo, mas a gente vai focar na Segunda Guerra Mundial, trazer um pouco de conhecimento para vocês, para nós também, principalmente, que eu tô aqui para aprender. Eu amo esse tema. O Marquinhos vai aprender a gostar também. Muito. Então, antes da gente continuar, eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores, né, Marquinhos? Tinalto Tintas Oficial é patrocinador aqui do Minuto Jovem, fazendo com que o nosso cenário fique lindo, maravilhoso, pintado. Eu tô em falta, com aquela parede preta ali do lado de lá, eu tenho que dar um retoque nela. Mas é por negligência minha, porque o material tá ali, porque a Tinalto nunca deixa faltar. Não decepciona. Então, cara, quer deixar o seu ambiente limpo, pintado, fazer um detalhe na parede, alguma coisa bacana? Elisiar gosta de super-herói, quer fazer uma logo do Batman? Olha só, fica legal. Tinalto Tintas vai fazer isso aí pra você. Segue lá no Instagram, @Tinalto Tintas Oficial. E se o cara quiser tirar carteira, Marquinhos? Uai, qual autoescola ele vai procurar? Autoescola Shekinah. Lógico. É isso aí, pessoal. Eu já tô tirando a minha carteira na Autoescola Shekinah. E eu vou te falar um negócio, não perca tempo. Hoje, inclusive, nesse episódio tem algo especial, Elisiar. E... Tá aparecendo uma placa aqui na tela agora, uma placa de trânsito. Tá vendo a placa que tá aparecendo aqui? Você que clicar no formulário que tá aqui na descrição, tá? Tem um formulário. O primeiro a responder o significado dessa placa, o primeiro a responder o significado correto, Certo, tem que ser exatamente né? o que Tem que é, ser o certo. tá? Vai ganhar um Pix de R$50 aí. Nós estamos dando dinheiro agora aqui para os outros, né? Então a CFC Shekinah está proporcionando isso. E é o seguinte, não vale colocar no chat, não vale colocar nos comentários, senão você dá a resposta para outra pessoa Verdade. e perde a chance, né? Além de ser desclassificado. E a FAF também é patrocinadora aqui do Minuto Jovem. Bom, hoje a gente tem um professor aqui e a FAF tem o sistema de vestibular online, né? Sim. Então, cara, não perca tempo, faça sua inscrição para você fazer o vestibular, não tem nada melhor. E Elisiar, fazer o que gosta. O que você fala pra galera aí que tá começando a sair do ensino médio, que quer entrar no mercado? O que você indica aí? Olha, gente, primeiramente, boa noite a todos, né? Dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Tem um ditado que diz que tudo que é bom se repete, né? Então, estou de volta. E, gente, eu sou da seguinte opinião, né? Eu, quando estou em sala de aula, o que eu oriento aos alunos? Esse mercado tão competitivo. Você leva em consideração 3 coisas para você se orientar nisso aí. Perfeito. Né? Primeiro, não pela ordem de importância, tá? A questão financeira, porque todos nós, né, precisamos do dinheiro, né? Eu falo que dinheiro e Deus têm uma correlação muito forte. Todos os dois vencem. Verdade. Não tem como. Então você vai um dia, você vai ter que pagar o boleto, e vai vencer, você vai ter que pagar. Então tem a questão financeira. Outra coisa fundamental, vocação, né? Porque se você for entrar numa área que você não tem vocação, não tem dom, a sua tendência é você ficar insatisfeito e fracassar naquilo, né? E a terceira coisa é Deus. Eu acredito que Deus tem um propósito para tudo. Amém. Nós né? temos também. E por acreditar nisso, quando você conjuga essas 3 coisas, você vai bem. E aí, né, quero deixar esse recadinho para quem está nos assistindo, principalmente alunos, né? Sim. Gente, estudar hoje está muito fácil, Verdade. né? Você vê, Manhuaçu já tem praticamente todos os tipos de cursos. Você não precisa ir para fora, né, como foi na minha época, até 10 anos atrás. Né? Você tem os programas governamentais que te ajudam a pagar uma faculdade particular, por exemplo. Você tem o Enem. Né? E os programas do governo te orientam e te dão condição de entrar numa universidade pública gratuita. Sim. Então,
chance e oportunidade tem. É verdade. Então a pessoa só tem que entrar com a vontade dela. É verdade. Então a dica primordial é essa aí. Maravilha. Bom, quem mandou a merenda pra nós hoje? Pizzaria muito mais. Eles Mostra já, essa da última pizza. vez que você veio não teve, mas hoje tem. E como ele disse, né, tudo que é bom se repete. A pizzaria muito mais uma vez mandou pra gente. Vou mostrar na câmera dele aqui, ó. Essa pizza tá Meu linda, Deus. olha. Tá bonita, Elisiário? Tá. Cheirosa também, eu tenho certeza que tá. Marquinhos, como é que faz pra chamar lá? Então faz o seguinte, assistindo esse episódio agora, peça lá no Instagram, Pizzaria Muito Mais, QR Code tá aqui na tela, Sim. só apontar a câmera do celular, fala que foi pelo Minuto Jovem e coma uma pizza assistindo o podcast da Elisiar. E tá na descrição também, tá? O Isso aqui arroba. tá aqui. Siga lá Vocês também vão as contar. redes sociais deles. Partiu? Bora. Bom, Elisiário, cara, o que é a Segunda Guerra Mundial? Como começou? O que é essa parada aí? Gente, para a gente entender a Segunda Guerra, a gente tem que entender um contexto. Né? Nenhuma guerra acontece por acaso. E outra, toda guerra, para começar, você tem que ter um motivo. Sim. Mesmo que seja o mais esdrúxulo, o mais tosco, o menos racional, que é o que está acontecendo na guerra da Ucrânia com a Rússia. Né? Não Totalmente. tem um motivo concreto, plausível. Agora, para a gente entender a Segunda Guerra, a gente tem que adentrar num emaranhado de fatos. É muito complexo. Sim, sim. E tudo começa lá na Primeira. Porque a Primeira Guerra foi uma situação mal resolvida na Europa. Né? A gente até fala, quando a gente explica isso, a Primeira Guerra é a guerra que não terminou. Ela só vai terminar na Segunda. E por quê isso aí? Eu tenho tempo? Posso falar à vontade? Claro. Então, gente, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, a Alemanha provoca as duas grandes guerras. Por que ela provocou a primeira? Que foi de 1914 e 18. Aí a gente tem que ir lá na Revolução Industrial. Então vamos lá. 1730 aproximadamente. Primeira Revolução Industrial, Inglaterra. Então a Inglaterra sai à frente. Tanto é que a Inglaterra ela formou o maior império já visto na história. E não um império de domínio territorial apenas, mas império com sua força econômica, por causa do capitalismo, vindo da Revolução Industrial. Só que um século depois, por volta de 1850, a Alemanha, a própria Itália, a França, Estados Unidos, Rússia, Japão entraram na segunda Revolução Industrial. E houve uma concorrência. E qual que é um fator básico para você ter indústria? Você tem que ter matéria-prima. Só que, como eu falei anteriormente, a Inglaterra ela já tinha dominado a maior parte do mundo. Por exemplo, o Brasil não pertencia à Inglaterra, territorialmente falando. Mas financeiramente o Brasil estava na mão da Inglaterra. A América Espanhola na mão da Inglaterra. Parte da África na mão da Inglaterra. Parte da Ásia, principalmente a área da Índia, na mão da Inglaterra. E, na segunda Revolução Industrial, qual foi o país que mais avançou tecnologicamente falando? Foi a Alemanha. Então ela tinha muita tecnologia, mas faltavam duas coisas para ela: matéria-prima e mercado consumidor. Perfeito. Quando a gente olha para o mapa do mundo em 1850, como é que ele está dividido? A África e a parte da Ásia, as potências europeias crescendo o olho. Os Estados Unidos, que já era uma potência regional aqui na América, veio com a frase: a América para os americanos, e o Big Stick. O que o James Monroe, que era o presidente dos Estados Unidos, falaram? Olha, a América é nossa, europeus não venham para cá. O que vai acontecer? Essas potências europeias que vão precisar tanto de matéria-prima, entenda-se algodão, minério, carvão, aí veio o petróleo, vão voltar os seus olhos para onde? Para a África e para a Ásia. Aí eles fizeram um acordo em 1885, a Conferência de Berlim. O que foi decidido ali? Nós vamos retalhar e colonizar o continente africano e a Ásia. Essa região aí que seria a Índia, a China e o próprio Japão. Então ficou dividido o continente africano. Aí uma abertura, um parênteses. Camarões fala francês. Moçambique fala português. A África do Sul fala inglês.
Deu para entender? Por que eles falam? As potências europeias industrializadas na época dominaram esses países. Só que na hora de fazer essa divisão aí, a maior parte ficou para quem? Para a Inglaterra e para a França. E a Alemanha, que era o mais poderoso, né, a potência mais poderosa, aí, mais avançada tecnologicamente, ficou com uma parcela menor. E ela não aceitou isso. E os geógrafos alemães na época falavam o seguinte, porque a Alemanha, gente, pra vocês entenderem isso, ela é do tamanho de Minas Gerais. É pequeno, né? Comparativamente aí um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então a Alemanha precisava de um negócio que os geógrafos da época, os alemães falavam e defendiam a ideologia do espaço vital. Nós precisamos de espaço. Perfeito. Aí o que a Alemanha fez? Ela foi ameaçando. Isso ainda na virada do século XIX para o XX. Se não refizerem, né, a divisão da Conferência de Berlim, nós vamos, se não tomarmos por bem, vamos tomar por mal. Taca-lhe pau, taca pedra. Isso, foi isso que aconteceu. Entendi. Aí veio a Primeira Guerra Mundial. Caraca. Né? Disputa por territórios. Disputa territorial. E o que aquele território poderia oferecer. Tanto de matéria-prima barata, mão de obra barata e mercado consumidor depois. Aí nós vamos ter, então, na Primeira Guerra Mundial, lutando de um lado a Alemanha, a Itália, no primeiro momento, entra a favor da Alemanha. Do outro lado, nós vamos ter a França e a Inglaterra, né? Muito forte. E a Rússia do lado da França. Só que, olha como é que a coisa vai complexando, né? Em 1917, a Rússia sai da guerra e passa pela Revolução Socialista e vira União Soviética. Uhum. Né? E os Estados Unidos e o Brasil tiveram uma participação, assim, mínima. Uhum. Tá. Moral da história. A Alemanha perde a guerra. Aí quando chega em 1919, Tratado de Versalhes, tem um princípio básico na questão da guerra que é o seguinte: quem perde, paga. Quer dizer, além de você tomar uma costa, você tem que pagar o prejuízo. O que ficou estabelecido? A Alemanha teria que ressarcir as potências vencedoras, principalmente Inglaterra e França, né, monetariamente falando. Foi proibido ela ter uma frota naval, o seu exército ficou reduzido, né? Tinha uma área chamada Alsácia-Lorena, que ela era importantíssima na questão do minério de ferro. A Alemanha tomou ela da França, no seu período de reunificação em 1871. A Alemanha teve que devolver, quer dizer, perdeu matéria-prima. E a Alemanha ela foi humilhada. Pelo menos o sentimento do alemão foi esse. Humilhação. Fomos humilhados. Perdemos, né? Perdemos território, perdemos dinheiro, perdemos vidas e o nosso orgulho foi afetado. E não pode mexer com o orgulho. Não pode. Né? E é uma questão nacional. Não é só um orgulho individual. É o patriotismo que está aí. Conclusão dessa história. O Tratado de Versalhes, ele oficializou a humilhação alemã. Uhum. Certo? E ficou aquele tratado mal alinhavado. A situação não ficou bem definida. A Alemanha não engoliu bem aquilo. Para os alemães, aquilo foi muito pesado. Tá. E ficou estabelecido que a Alemanha seria uma república. Tá bom. Passou-se o tempo. Aí veio 1929. O que acontece em 1929? A quebra da Bolsa de Nova York. Né? Na minha opinião, e da maioria dos analistas aí de história e econômicos, foi a maior crise capitalista que o mundo já viveu. E qual foi o problema da crise de 29? Ela quebrou o mundo inteiro, com exceção da União Soviética, que era socialista. Então vamos dar um exemplo. Todo mundo negociava na Bolsa de Valores de Nova York. 70% do café do Brasil na época era negociado lá, era comprado pelos Estados Unidos. Fale lá, fale aqui. Uhum. O capital das potências europeias, né? França, Inglaterra e Estados Unidos, França, Inglaterra, desculpa, Inglaterra e Alemanha estavam lá. Então quebrou lá, quebrou todo mundo. Aí isso favoreceu o quê? Ao surgimento de ideias ditatoriais. Perfeito. O que é isso? Uhum. O Estado, quando eu falo Estado, qualquer país, né, ele tem uma poupança emergencial
para momentos de crise. Uma reserva de emergência ali, né? Exatamente. Então vamos dar um exemplo atual. Na pandemia, o que os governos tiveram que fazer? Para o mundo não quebrar comercialmente, né, economicamente, eles tiveram que injetar dinheiro. No Brasil, o presidente Bolsonaro pagou o auxílio emergencial, disponibilizou linha de crédito para pequenas empresas. Nos Estados Unidos, é o Trump. Cada norte-americano recebia um cheque de $1.200, que na época era R$5.000 a ajuda que foi dada. E vai por aí afora. Sim. Aonde eu quero chegar? Veio a crise de 29, a burguesia falida, ela não tinha onde investir. Quem vai investir? O Estado. Vou explicar isso aí para chegar na Alemanha. Eu preciso chegar no Hitler. Você chegar no Hitler. Figura, né? Então vamos lá. No Brasil, quem é que assume aqui? Getúlio Vargas, depois de um golpe. O que ele faz? Investe em infraestrutura, né? Então ele compra 70 milhões de sacas de café, manda queimar. Ele é louco? Não. Capitalismo, lei da oferta e da procura, para valorizar o café. Então ele cria a Petrobras em 53, ele cria a CSN, que é a Companhia Siderúrgica, no governo dele cria a Vale, vem as empresas estatais. Nos Estados Unidos, vem o Roosevelt com o New Deal. Precisamos fazer o país voltar a dinamizar essa economia. Como? Eu preciso de mercado consumidor. Então o governo ele dá emprego para as pessoas, mesmo que ele não precise, para elas receberem um salário para começar a consumir, né? Na agricultura, ele empresta dinheiro a juros mais baixos para a indústria, recuperou o país. Aí na Alemanha, o que acontece? A Alemanha já vinha com um débito muito grande da Primeira Guerra. Aí, em 19. Em 29, 10 anos depois, ela não tinha recuperado, vem outro baque com a crise de 29. Aí, sempre nessa época de crise, e isso em qualquer lugar do mundo, aparece um salvador da pátria. Alguém com um discurso que vai massagear o ego do povo. Perfeito. Né? Então eu vou dar um exemplo atual para a gente chegar lá atrás. Né? Como é que o presidente Bolsonaro foi eleito? Através das redes sociais. Messias, né, pá? Isso. E aqui não é crítica, é fato. Sim. Tá certo? Com certeza. Né? Porque eu sou anticorrupção, vou cuidar da segurança. Né? Fez um discurso em cima daquilo que o governo anterior, o PT no caso, tinha deixado. Muita roubalheira. Né? Então ele veio como o salvador da pátria. O Lula foi eleito assim também. Fernando Collor. Né? Eu não tenho tempo para falar aqui agora, mas eu poderia citar detalhes desse. Já vem uma escadinha de desgraça aí. Isso. Então o que acontece? O povo espera um salvador. Certo? Sim. Aí quem vai ser esse cara na Alemanha? Vai ser o Hitler. Né? E aí tem algumas particularidades sobre ele. Primeiro, o Hitler não era alemão. Austríaco. Ele era austríaco. Começou bem, né? Já tem um negócio errado aí. Mas ele era fã da Alemanha. Tanto é que na Primeira Guerra Mundial ele lutou, né, junto com o Império Austro-Húngaro, junto com a Alemanha, fazendo uma colisão com a Alemanha. Né? Aí o que ele faz? Ele morava em Viena, ele sai de Viena e vai morar em Berlim. E outra coisa que poucos sabem, ele não criou o nazismo. Aí tá, não foi ele que criou o nazismo. Coisa que eu não sabia. O partido nazi fascista, né, ou nazista, ou nacionalista, ele já existia, só que ele não tinha muita força. Sim. Aí eu vou indicar para vocês aí um filme, né, talvez vocês consigam na internet, tá? Chama Hitler, a trajetória do demônio. Pega a vida dele dos 10 anos de idade até o dia que ele chega ao governo da Alemanha. Tem um site que chama Topflix, eu vou fazer uma publi de graça aqui. De graça. Cara, tudo quanto é filme que tem lá e não tem vírus, né? Que geralmente a gente vai assistir esse filme em tem site anúncio? assim. Não tem Então anúncio, tá não. ótimo, Você né? não tem anúncio no site. O anúncio é no próprio vídeo, tipo no YouTube, que passa antes. Topflix provavelmente deve ter esse filme. Pois é. Esse filme eu me lembro que quem passou ele foi a Record, a TV Record. Na época não tinha DVD. Eu me lembro que eu gravei o filme em VHS, depois que eu passei pro DVD. Depois eu acho que eu vi aí não sei se Globoplay, algum outro lá fechado passou. Tem outro filme que chama também A Queda. Mostra os 2, 3 últimos meses de vida dele. Tá. E ele era um cara muito complicado.
sabe? A mente dele era muito complicada. Por quê? Primeiro, a família era desestruturada. O pai dele era tio da mãe dele. Nossa. Legal. Nada a ver. Então, e outro, o pai era muito velho, a mãe nova, e ele ali. Filho único. Nasceu só a placenta. O sonho dele era ser artista plástico, pintor. Tem uns quadros muito bonitos da Rita, inclusive. Pois é. E aí, o que vai acontecer? Primeiro, ele apanhava muito do pai. Então, ele detestava o pai dele. E aí, por que eu estou contando isso? Para começar a montar na cabeça de vocês que estão nos assistindo o que tinha na mente dele com relação ao judeu. Então, quando ele está ali na fase da adolescência dele, né, entrando na fase adulta, ele pinta os quadros e leva numa casa de pintura, né, que comprava quadros, negociava quadros em Viena. E o cara era judeu. E o judeu ele tem uma particularidade, viu, gente? É difícil você ver um judeu pobre, viu? Muito difícil. Muito É difícil. verdade. Vide aí Silvio Santos, Luciano Huck, né? Sempre tem dinheiro. E o cara fez chacota com ele. Ó, você, como um pintor, é um ótimo arquiteto. Então já teve a primeira desilusão dele com o judeu. Na Primeira Guerra Mundial, o superior dele, ele era um soldado, por exemplo, então, no caso, o tenente lá, era judeu. E mandavam eles para as missões mais pesadas. Então, segundo trauma com o judeu. Beleza. Então, quando ele se muda para Alemanha, por volta ali de 1930, 31, ele vai a um bar e nesse bar ele toma conhecimento de uma reunião do Partido Nazista, que já existia. Então ele vai a essa reunião, né? E ele observa assim, que era uma reunião morta, uma reunião sem vida. Né? E ele começou a discursar, pediu a palavra, começou a discursar, e ele tinha o dom da eloquência. O cara falava muito bem, ele tinha um poder de convencimento muito grande. Quase um coach da época. Né? Como se fosse isso aí. Sabe? Um poder de convencimento sensacional. Daí a pouco, vou adiantar um pouquinho para não ficar dando muito detalhes. Ele se torna o líder do Partido Nazista, né? Ele se candidata a deputado, só que ele escreve um livro e as ideias dele já eram ideias contraditórias, né? Porque ele já, para justificar, né, a questão do resgate do orgulho alemão, ele vem com a ideia. Tá, só entrou interferência. Então, o partido nazista, com ele, teve uma mudança absurda. Como era antes e depois isso aí? Então, era um partido nazista. O que era antes de eu gosto de fazer comparações para a gente ter referência. Boa. Né? Porque aí a gente coloca a nossa realidade aqui para vocês entenderem. Então, vamos lá. Guardadas as devidas proporções, né? E eu não quero que me entendam de forma errônea. Não é uma comparação era o que literal. Era o que o PT fez aqui. Era o Partido Trabalhador, inexpressivo. Aí você vê o Lula candidato a deputado estadual, me parece, depois federal, ganha, vai crescendo, chegaram ao poder. Perfeito. É analogia tipo essa aí. Ele é a mesma coisa. Só que ele pregava o quê? Um radicalismo. Né? Tomada do poder pela força. Totalmente diferente. Não era pela via democrática. Lembra que eu falei lá no início que quando acaba a Primeira Guerra Mundial, eles impõem que a Alemanha tinha que ser uma república? Teve até um nome. República de Weimar. Weimar. Conclusão. Pesquisar o nome de um filme aqui pra eu te falar. Vai aí então. Conclusão da história. Eles começam a se candidatar e a tomar cadeiras no parlamento alemão. Certo? Só que aí ele tenta um golpe. Quando ele tenta o golpe, ele é preso. Ele ficou preso. Mas o cara ele era tão bom de lábia. Enquanto ele estava preso, ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, Minha Vida. Que ele vai descrevendo ali, né, o que ele pensa da vida, a questão a raça ariana superior, né, que o alemão ele foi destinado a ser líder, né, e aí ele vai trabalhando, massageando o ego do povo alemão,
né, colocando, ó, nós não podemos ficar debaixo dessa humilhação. E por incrível que pareça, no dia do julgamento dele, o juiz absolveu ele. Caraca, Nossa. que legal. Porque o juiz comprou a ideia dele. Né? Raça pura, superior. Mexe no ego do cara, né? Que já estava fragilizado ali. Aí é aquele negócio. Guardadas as devidas proporções, foi assim que o presidente do Brasil atual ganhou. Pegando uma fragilidade do povo, né? Uma carência. Aí nós seres humanos somos assim. Você está carente, vem uma pessoa que começa a falar bem de você, que você tem potencial, que você tem habilidade, que você não é esse cocô todo aí, né? Que você acha que você é, né? Aquilo te infla o ego, aquilo te dá ânimo. Te dá uma moral, né? Exatamente. Conclusão da história. Quando chega em 1936, o sistema político alemão ele é parlamentarista. Você tem o presidente, mas quem governa é o primeiro-ministro. Certo? Então, eu estou tentando lembrar o nome do presidente da época. Se eu lembrar, eu vou falar. Beleza. Tá. O que vai acontecer? Assim como acontece na Inglaterra, na Espanha, na França, o partido que tem mais deputados representativos ele tem direito de escolher o primeiro-ministro. E mais moral ali. E aí o Hitler vai dar sorte. Por quê? Ele vai ser escolhido como primeiro-ministro, que ele tinha um direito, e paralelamente o presidente morre em 36. Nossa. Sabe o que ele faz então? Como se ele juntasse as duas funções. Aí ele implanta a ditadura na Alemanha. Certo? Então em 36 ele assume o poder. E ele não tem uma trava, ele não tem nada que sirva de obstáculo para detê-lo. Perfeitamente. Entendeu? Perfeitamente. Eu queria lembrar o nome do presidente da Alemanha naquela época. Deixa eu pesquisar. Pesquisei. Eu vou falando, você vai pesquisando. Está na ponta da língua, mas não vem ainda não. Moral da história. Aí ele implanta o nazismo. Certo? Com toda aquela ideologia racista, xenofóbica, né? Judeus, negros, homossexuais, ciganos. Quem não era da raça pura ariana... É o Paul von Hindenburg. Hindenburg. Eu ia falar Ribbentrop. Esse aqui mesmo? Hindenburg. É esse mesmo. Hindenburg. Isso. Então, isso. Quase Heisenberg. Então, conclusão da história, ele assume o poder. E aí, todo o bom político, no sentido de que atinge o topo, ele tem que ter um bom marqueteiro. E ele tinha um. Joseph Goebbels. Que vinha com a seguinte frase para ele. Alemão também? Uma mentira dita 100 vezes vira uma verdade. Né? Nós estamos na fase das fake news. Isso não é novidade. Isso já existia há muito tempo. E foi aplicado esse princípio lá na Alemanha. E o que foi dito então? O que é a raça pura ariana? Essa raça seria descendente lá dos arianos, que seria lá da época da Índia antiga. Então é um negócio muito, muito, muito antigo. E os orientais, né, agora com a globalização está mudando, mas os orientais eles nunca foram de misturar, né, entre aspas, de se envolver com outra raça. Pode ver, você não vê japonês negro, loiro, alto, chinês idem, sul-coreano idem, indiano também você não vê. Por quê? Tradicionalmente eles não gostavam disso. Então eles eram ditos puros. Sim. Então o que o Hitler trabalhou? Eu vou estabelecer o governo de 1000 anos da Alemanha. Nossa. Né? Para isso, nós vamos eliminar as outras raças. Caraca. E só vai sobreviver aqui a raça pura, os descendentes dos arianos. E com esse discurso literal, sem parábolas. Não tinha filtro. Era isso mesmo. Imagina o cara falando isso. Sem Nós vamos matar todo mundo e vai ficar sangrando. Pois é, mas aí que tá. Hoje tem gente que compra essa ideia. Esse ano mesmo, lá no Salim Nassif, os alunos do 9º ano sabem do que eu vou falar. A gente foi falar de refugiados na Europa, xenofobia. Tem os skinheads que estão aí até hoje. Sim. Sério? Tem. 9º ano, cara. Tá. 9º ano é novo. Ué.
Entendeu? Aqui no sul do Brasil tem, principalmente no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, enfim. Aonde eu quero chegar? 95% do povo alemão comprou essa ideia. Nossa. Aí já era, né? Aí já era. Então ele foi aclamado como um deus. Ele chamava de Führer, o grande líder, mas ele era endeusado. E se trabalhava muito essa ideia do líder capaz, daquele que sabe o que faz. E outra, é inegável que ele tirou a Alemanha do fundo do poço. Lembra que eu falei que na crise de 29 você tinha sempre um personagem de cada país que entrava e consertava o país? Getúlio Vargas no Brasil, o Roosevelt nos Estados Unidos, o Mussolini na Itália, e na Alemanha foi o Hitler. E aí, por que eu não gostava de judeu? Eu não falei que o judeu era rico? O que ele fez? Ele confiscou a riqueza dos judeus. Que cara maluco. Então a questão não era só uma questão de etnia. Ele tinha o quê? A burguesia alemã apoiou ele, né? E o que ele fez? Ele foi lá e confiscou a riqueza dos judeus, usou isso aí para resgatar a economia da Alemanha. A Alemanha virou uma nova potência. Ele levou a Alemanha para cima. Levou. E aí, ele investiu em muita tecnologia, criou novas armas de guerra. E havia, em 1918, né, a paz armada. Quer dizer, estava em paz. Mas a Inglaterra estava armada, a França estava armada, mas a Alemanha não podia ter armas. Por causa da Conferência de Versalhes. Beleza. O Hitler começou a desobedecer isso aí. Nossa. E aí ele inventou a metralhadora, né, os canhões, o Fusca, que é quase uma arma. Eu não queria falar isso não, porque... Mas vamos lá. O Fusca foi um carro de guerra, gente. Nossa. A Volkswagen apoiou ele. Muitas marcas. Eu estava pesquisando A esse dia, Volkswagen de cara. sendo cancelada agora. Não, muitas e muitas marcas, vou citar algumas que. Mas já fizeram nota de retratação, foram antigos donos, não tem nada de atual. Nada a ver. Eu acho que a Hugo Boss produzia uniforme para os militares nazis. Muita marca apoiou, cara. Porque naquela época os grandes empresários. Conta a história do Fusca rapidinho, né? Qual a história do Fusca? A história é a seguinte: precisava de um carro ágil, né, que suportasse as condições de guerra. Lembrando que o inverno alemão é rigoroso. Todo carro tem um radiador. O Fusca não tem. Por quê? Se eu estou usando o Fusca para me deslocar rapidamente, né, um automóvel no caso aí, se vier uma área que tiver com inverno rigoroso 20 graus abaixo de zero, a água congela no radiador. E qual que era a ideia da Alemanha? Sozinha ela não ia conseguir conquistar o mundo e implantar o reinado de 1000 anos. Então ela fez um acordo com mais dois malucos aí, que pensavam iguais ao Hitler. Não na questão ideológica, mas na questão política, ditadura. O Mussolini na Itália e o Hirohito no Japão. Então ficou tipo dividido assim, ó. Quando começa a guerra, a Alemanha domina a Europa, a Itália o norte da África, o Japão o Oriente, e depois nós vamos ver o que acontece com a América. Mas por que eu estou contando isso? Porque o Fusca poderia ser usado também no norte da África. O que tem no norte da África? Deserto Saara. Não tem radiador, 50 graus, a água não esquenta. Certo? Então depois, é óbvio que o Fusca não tinha esse nome, era uma questão embrionária o carro na época, né? Depois que veio chamar Fusca, mas o protótipo dele era para a guerra. E só para deixar bem claro que a gente não está assimilando essas marcas ao nazismo, a gente só está colocando os fatos históricos, né? Algo factual. Tudo mudou, perfeitamente. Mudou dono, mudou tudo. Porque processo, nem dentro do processo que eles não conseguiram. Estamos quase chegando no início da Segunda Guerra. O que vai acontecer então? De 36 até 39, a Alemanha virou uma potência de novo. Quer dizer, em 20 anos, de 19 até 1939, ela se recupera. Em 20 anos. Capacidade de recuperação fantástica. Rápido, né? Rápido e com potência, só que não cabia mais a Alemanha no mundo. Por quê?
Estados Unidos virão uma potência mundial. O comunismo, socialismo e comunismo crescendo no leste europeu. E outra coisa, por que a burguesia alemã e a igreja católica apoiaram Hitler? Por quê? O que o socialismo prega? Tudo igual a todos e não tem religião. Então, entre eu ficar me submetendo ao regime socialista, que é anticristão e anticapitalista, e eu ficar com um maluco igual Hitler, eu prefiro o Hitler. Foi o que aconteceu na Alemanha. Esse maluco. Prefiro ele, porque pelo menos ele consertou a Alemanha, né? O que aconteceu lá na União Soviética, do povo tomar o poder, ter uma revolução, isso não vai acontecer aqui, e nós continuamos ganhando nosso dinheirinho. Estou falando da burguesia. Sim. Então, ela apoiou. E aí você tem dinheiro e propaganda, que é o marketing. O povo comprou a ideia, 95%. E os 5% que não compraram a ideia foram os judeus, né? E o próprio povo alemão, que tinha um pouco de visão crítica, sabia que estava errado, mas o que o Hitler mandou fazer com esse povo? Campo de concentração. Né? Essa semana, não foi nem combinado, mas foi interessantíssimo. Eu passei para os meus alunos do 8º ano um filme chamado O Menino do Pijama Listrado. Nunca vi esse filme, eu tenho muita curiosidade. Passei, porque o ano que vem eles vão estudar a Europa. Eu falei, já que eu já fechei a nota, vou passar para vocês. Você vai chorar, mas não é pouco, não. E um ex-aluno meu, que eu quero fazer referência, que ele me presenteou, chama Jesuíno. Ele é motoboy, encontrou comigo na rua, cara, eu tô com 2 moedas da Alemanha nazista, quero te dar elas. Que isso? Falei, beleza. Levou lá em casa para mim ontem à noite. Tá, as 2 moedinhas. Mas por que eu falo isso? Ele falou que queria vender. Eu falei, você não consegue, porque é proibido, é ilegal, é crime. Eu vou te dar um exemplo bobo sobre isso. Eu gravei um vídeo em homenagem, do La Casa de Papel, só que a música do La Casa de Papel, ela foi uma música, a Bella Ciao que chama, ela é italiana. Ela foi um símbolo de resistência na Segunda Guerra, com os judeus, né? Eu fiz um vídeo em homenagem, a gente fez um videoclipe. Cara, eu tentei de todas as formas achar coisas parecidas com o pijama dos judeus no campo de concentração e não acho, não tem como. Proibido, mano. Ele tentou até negociar na internet, Mercado Livre. Se você colocar a moeda lá, Pode. não pode. Isso tem a Constituição brasileira, né, que criminaliza isso. Sim. E mundialmente falando, está banido. Não pode. Entendeu? Agora, por que eu estou falando isso então? Porque quando chega em 39, a Alemanha, militarmente, belicamente falando, é a potência, né? E ela tinha uma área que ela perdeu na Segunda Guerra Mundial. Já ouviram falar na expressão corredor polonês? Já tomou um pouco. Tá, mas Quem nunca? você sabe por que chama corredor polonês? Não. Tá, eu vou... Não sei se vai pegar ali, dá licença. Presta o celular aqui. Um pouquinho assim embaixo. Isso, vai. Alemanha aqui e a Polônia aqui. No meio aqui, ó. Isso. Então aqui é o corredor polonês. Uhum. Então tinha um pedaço da Alemanha que não era agregado ao território. E foi dado para a Polônia. Ah, tá. Aí já era. Aí o que a Alemanha quer? Eu quero o corredor polonês para mim. Não. O que ela faz então? Em 39, ela invade a Polônia. Nossa. Qual foi a justificativa para a guerra? Eu falei que toda guerra tem que ter uma justificativa plausível. Não, eu quero a minha área que está do lado de lá. Caraca. Entendeu? Mas aí volta lá na ideologia da Primeira Guerra. Espaço vital. A Alemanha não é territorialmente grande, ela precisava de espaço. E o interessante é que isso estava acontecendo e os países estavam assistindo a Alemanha quebrar as leis do Tratado de Versalhes sem ninguém fazer nada. Porque eles ficaram assim, estupefatos, bestializados, surpresos. Gente, será que isso está acontecendo mesmo? Não é possível. Não é possível que ele esteja fazendo isso. Está errado, sabe que está errado, não pode. E aí que é o negócio, né? Você vai entrando numa casa, você abre a porta, entra, ninguém te dá resistência, você vai entrando.
Ela arrombou a porta e Tipo foi. o MTSQ. E aí, não houve uma reprimenda, né? O Charles de Gaulle, que era o primeiro-ministro da França, o Winston Churchill, que veio assumir depois, Winston Churchill foi em Inglaterra. na Inglaterra, e a Polônia pedindo ajuda e falando, gente, vocês têm que fazer alguma coisa. E ninguém fez. O Hitler se sentiu à vontade. Quando se assustou, 39, 40, 41, a Alemanha já tinha dominado praticamente quase a Europa toda. Não piscar de olhos. Foi rápido. Blitzkrieg, guerra relâmpago. Foi ali que foram utilizados os panzers, que eram aquelas espécies de armas de guerra dos alemães, né, os tanques de guerra. Então ela ia avançando e tomava. Né? Em contrapartida, a Itália já estava tomando o norte da África. Né? E aí vamos ser um pouquinho mais didático. Então formou-se os aliados contra o eixo. Né? Eixo, ligação. Quem que era o eixo então? Alemanha, Itália, Japão. O que ficou definido? A Alemanha domina a Europa, a Itália o norte da África, um pedaço da Europa, e o Japão no Oriente. Né? Aí fazendo uma abertura aqui. Né? Vou falar agora, depois eu vou fechar com essa ideia. Japonês e chinês se odeiam. Nossa. Perfeitamente. Xinga o chinês e japonês pra você ver. Passava naquela pastelaria ali Pastelaria. ali, gritava assim, ô Japa! Daqui a pouco você só via faca. E eu vou explicar depois por que eles não se gostam. Sul-coreano também não gosta de japonês não, viu? Que isso. Veio um coreano aqui, usei a camisa do Japão só pra provocar ele. Não gosta, mas eu vou explicar por quê. Vamos lá então. Eixo, quem liderava? Alemanha, Itália e Japão. E os aliados, que no primeiro momento era Inglaterra, né, e França. Sim. E aí, em 3 anos de guerra aproximadamente, a Alemanha arrebentou e era para ela ter ganho a guerra. Né? Ela chega a tomar a França, parte do leste europeu, ela tinha o apoio da Espanha, que era o franquismo, que era uma ditadura, em Portugal também tinha um apoio. Moral da história, era para ter ganho. Mas esse apoio, ele era um apoio voluntário ou era um apoio forçado? Não, voluntário, porque o Voluntário. franquismo na Espanha era uma ditadura. O salazarismo em Portugal é ditadura. Aí vai outra dica de filme. Olga, é um filme brasileiro. Brasileiro foda demais. Eu já ouvi falar, tem que assistir algo. Não tem no Netflix. Pois Tem é. no Globoplay. Tem, não tem? Porque é da Globo. Ah, pois é. Aonde eu quero chegar, gente? Aqui na América havia suspeita de que ou Getúlio Vargas ou Perón, 2 ditaduras, uma no Brasil e na Argentina, dariam apoio e suporte ao Hitler. Tanto é que, né, dando um spoiler rapidinho, a Olga ela é comunista, apesar de alemã, mas ela era comunista, veio para o Brasil para implantar o comunismo aqui, intentona comunista de 1935, ela é presa junto com Luiz Carlos Prestes. Como ela era alemã e entrou aqui de forma ilegal, ela foi extraditada, e no filme, o Getúlio Vargas, quando ele está extraditando ela, ele manda um recado para o Hitler, um presente de Getúlio para Hitler. Olha. Que Tem isso. essa fala lá. Tá? Falando dos símbolos nazistas, que eu estava me esquecendo, né? A suástica, né? Que parece 2 S entrelaçados. Sim. Aquilo não é nazismo. Aquilo é um símbolo indiano-ariano, que significa paz, felicidade e harmonia. Então Hitler copiou aquilo. E por que ele copiou? Ele achava que aqueles supostamente 2 S's, eles eram hipnóticos. Então a pessoa... Porque o líder carismático, ele gosta de criar símbolos para ter referência, para ter identificação. A palavra é essa, identificação. Né? O ser humano ele gosta de se identificar com um líder, com um ídolo. Né? Então, toda vez que ele estava usando aquele símbolo e fazia o gesto,
O povo se identificava, pô, esse é o cara. Se fosse no mundo tecnológico de hoje, a gente falaria o quê? Ele me representa. Né? Então ele criou isso aí e pegou também. Conclusão da história. Era para o Hitler ter ganho a guerra, era para a Alemanha ter ganho a guerra, talvez a gente nem estaria aqui hoje. Esse fato que você está contando, a gente está em que ano? Então vamos lá, de 1939, 41, agosto de 39, até, vamos lá, vamos melhorar, até o início de 1942. Tá. Para eu entender também, se você já for entrar no assunto, já pode ficar à vontade no seu raciocínio aí. Como foi a introdução do Holocausto, né? Como que foi o Holocausto na Segunda Guerra, que foi, acho que a grande marca da Segunda Guerra é o Holocausto, né? A grande referência. Sim. Se já tinha desde o princípio... Já. A perseguição aos judeus, né? E mesmo que às vezes não era judeu, mas que era oposição ao Hitler, os campos de concentração começaram antes da Primeira Guerra. Desculpa, antes da Segunda Guerra. Tá. Então, por volta ali de... A data precisa me foge agora. Vamos colocar assim, tipo assim, 1938 para 39. Por quê? Eu não falei que ele... Há um outro filme, mas esse é mais antigo, é difícil de encontrar, mas A Lista de Schindler. A gente facinho de encontrar, tem no YouTube. Tem. Pois é. Quem era Schindler? Ele era um alemão. O que ele fazia com os judeus? Protegia os judeus. Você conhece escondia. Esse cara? Mais ou menos. Entendeu? Então, ele já queria eliminar a resistência antes mesmo da guerra. Só que o que foi o Holocausto? Né? Que é o sacrifício. Os campos de concentração começaram a ficar lotados. O que ele tinha que fazer então? Eliminar pessoas. Certo? Campos de concentração, então, era para aprisionar as pessoas prisioneiros de guerra? Ou não, já era? Não. Eram os opositores. Vou fazer outra analogia aqui, mas é como se o Bolsonaro fizesse o seguinte: eu vou pegar os petistas e vou mandar para um presídio lá na Amazônia. Tá. Eles vão ficar lá dentro, vão ficar escondidinhos, trabalhos forçados e acabou. E outra? Como é que ele justificava, Hitler, isso para a população alemã? Marketing. O menino de pijama listrado tem um marketing do bem lá. Isso, falando que quem está lá dentro, né, está numa convivência harmoniosa, alimenta-se bem, tem diversão. Tanto é que o menino achava, né, o filho lá do soldado achava que era uma fazenda. Então, na verdade, os campos de concentração eram para colocar aqui os opositores do sistema, do regime. Mas ele listou ali quem eram, quem estava ali no topo. Então, primeiro é judeu. Agora, vamos supor, eu não era judeu, mas eu não concordava com ele. Eu também era preso. Nossa. Ou seja, que tipo de preso que eu era então? Um preso político. Perfeito, entendi. E era um veredito sumário, não tinha um tribunal para me julgar. Certo? Guardadas as devidas proporções, é o que estava acontecendo na Venezuela até um tempo atrás. Né? A gente viu isso acontecer lá. Aconteceu durante a ditadura no Brasil. Né? Então, o que acontece? São 6 milhões de judeus. Eu vou chutar então, suponhamos que a Alemanha hoje tem acho que 90 milhões de habitantes. Em 38 para 39, vamos colocar aí que ela tivesse aí 40 milhões. Perfeito. Tá? Então, uma parcela considerável da população estava presa. Como é que você vai prender 6 milhões de pessoas? Você tem que dar água, comida, remédio, roupa, alimentação, blá, 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 blá. Nós vamos ter que sumir com esse povo. Certo? Aí você pega esses filmes aí de época, aí, o Pianista, o Menino de Pijama Listrado, o próprio Olga, A Vida é Bela. A Vida é Bela. Pessoas morrendo. Por quê? Porque não tem culpa. Nós precisamos eliminar. Não. Entendeu? Extinção mesmo. E aí qual foi a ideologia? Raça inferior. Não merece estar entre nós. Então, o que vai acontecer aí? Porque quem estava no campo trabalhava. Certo?
Mas não era um trabalho de produção comercial. Mal mal eles plantavam as batatas que eles comiam e produziam a roupa que vestiam. Então, eles davam despesa para o governo. Então, você tinha que eliminar. E outra coisa que o Hitler aproveitou, aí a gente fala muito de filme, né? Aí tem um que eu não posso deixar de esquecer, que ele tem um cunho histórico, mas tem um de entretenimento, Capitão América. Experiências genéticas. Para formar o soldado perfeito, invencível, né? E a raça pura, ele começa a fazer experimentos genéticos. Aquele inimigo do Capitão América, o Caveira Vermelha, ele é o Hitler. É o Hitler, figurado. Entendeu? Exatamente. Quer dizer, duas experiências aí. Alguns cientistas alemães fogem para os Estados Unidos, não é isso que mostra no filme? Isso. Né? Aí, nesse caso do filme, especificamente, ele foge com uma dose daquela... Soro do super soldado. Isso, exatamente. A Marvel não dá. Então, eu tenho um vídeo que eu mostro para os meus alunos, vamos voltar na questão dos filmes, né? Alfred Hitchcock, o mestre do suspense. Ele começou com essa categoria aí, tipologia de filme. Ele era inglês, o governo inglês contratou ele e falou, assim que a gente vencer a guerra, você vai entrar nos campos de concentração, você vai filmar tudo. Nós vamos mostrar para os alemães quem eles são. A Globo exibiu isso quando eu comecei a trabalhar, 91 para 92. Tem alguma relação com o fotógrafo, o filme que eu pesquisei, o fotógrafo de Mauthausen? Esse eu não conheço. Não conhece? Falar, então, não. A história é essa. Ele não foi contratado, mas ele era um judeu. Não sei se ele era judeu ou não. Acho que ele era italiano, um negócio assim. Fotógrafo, estava preso. Ele começou a tirar as fotos lá, né, das pessoas e ele conseguiu. Eu não sei até onde isso é real ou não. Está baseado em fatos reais, né, mas eu não posso afirmar. Ele conseguiu pegar os negativos e tirar do campo, cara. E tira para mostrar, para expor. Então, pelo que você está contando no contexto do filme, esse cara é como se você quisesse desmascarar o Hitler em vida ainda. Não, aqui já estou falando, a guerra acabou. Acabou a guerra. Perfeito. Aí, na hora que eles entram no campo de concentração, eu tenho um vídeo de uns 10 minutinhos, que a Globo só exibiu 10. O cara falou, nós só vamos exibir as imagens mais leves, as pesadas não. Eu lembro, você mostrou esse vídeo nas aulas. Mostrei. Então você vê o pessoal lá, o sofrimento, as condições dentro do campo. E qual que era a ideologia para sustentar, então, a existência do campo de concentração e holocausto? As outras raças têm que ser eliminadas. Mas, na verdade, era uma questão de logística. Também, né? Eu tenho que eliminar esse povo. Para quê? Para não ter gasto, porque eu já estou tendo gasto com a guerra. Uhum. Né? Então a gente fez um corte para chegar no Holocausto. Então, basicamente é isso aí. Loucura. Tá? Mas eu falei que o seguinte, era para o Hitler ter ganho a guerra. Perfeito. Não era para nós não estarmos aqui. Então agora vamos finalizar a narrativa. O Hitler, né? Vou melhorar. A Alemanha e o Japão cometem cada um erro. E graças a Deus o erro deles foi fatal. Foi fatal e foi benéfico para o mundo. Vamos lá. Quem cometeu o erro primeiro? O Japão. Por quê? Vamos lá. Se eu tivesse um mapa aqui, a gente sabe que a Terra ela é redonda. Então você tem os Estados Unidos aqui e o Japão aqui, e entre eles, a separá-los, o Oceano Pacífico. Uhum. Tem um filme chamado Austrália. E o cara que faz a Austrália é o cara que faz o Wolverine. O Hugh Jackman. Isso. O que é esse filme? Mostra o Japão já invadiu a China, já invadiu a Coreia, por isso que China e Coreia não gostam do Japão. Já é uma questão lá da Primeira Guerra e do século XIX. E mostra a invasão do Japão à Austrália. Então, o Pacífico já estava sendo dominado pelo Japão. O que o Japão fez? Sem consultar a Alemanha, ele pensou assim, bom, eu vou precisar do Pacífico para dominar e uma hora eu vou bater de frente com os Estados Unidos. E no meio do Pacífico tem as Ilhas Havaianas, que é considerado um estado norte-americano, uma posição estratégica. Então o Japão pensou, se a gente for para a América pelo Pacífico, eu vou precisar de uma base ali. O que o Japão faz no final de 1941? Ataca uma ilha havaiana chamada Pearl Harbor, que inclusive tem um filme também. Que isso, bacana. 3 horas de filme, mas é filme de guerra mesmo.
Então, tem entretenimento. Conclusão da história. O que os Estados Unidos fizeram? E aí, nisso aí, eu não sou muito chegado a norte-americano, não, sabe? Mas como estrategistas, eles são sensacionais. A Inglaterra estava pedindo, pelo amor de Deus, o Winston Churchill, né, que era o primeiro-ministro inglês, Estados Unidos, para o Roosevelt, veio nos ajudar e falou, não posso, eu não tenho motivo para entrar na guerra. Eu não tenho motivo. Como é que eu vou entrar? Eu sei que vocês estão precisando, né, o Hitler está errado, mas quando o Japão ataca Pearl Harbor, ele tem motivo. Só que aí, o que os Estados Unidos pensaram? O Japão está isolado na Ásia, nosso foco é o Hitler. Se a gente cortar a cabeça da cobra, o que eles fazem então? Eles que são os Estados Unidos, eles vão para onde? Para a Europa. E aí o cabeçudo do Hitler, graças a Deus, a soberba cresce tanto nele que ele tinha um acordo de não agressão com a União Soviética. Não sei se é Ribbentrop-Molotov o nome do acordo. Seguinte, ele deve ter estudado história, ele lembrou que o Napoleão invadiu a Rússia no passado, falou, não adianta invadir a Rússia. Se fosse o Elisiar que tivesse dado para ele, não ia cometer uma gafe dessa. Ou, se eu fosse o coach dele, eu falava, Hitler, fica aí, filho. Só que a soberba cresceu demais na conta. E aonde que você tinha resistência? Outro filme. Bastardos Inglórios. Muito bom. Esse é muito bom e você ri bastante. Muito bom. Já viu? Uma música que chama. Já viu? Não. Muito engraçado. Porque aí já fala dos norte-americanos atuando na Europa. Mas aí, o que ele fez? O erro que ele cometeu? Simples. Havia os heróis da resistência na França, né? Porque a França já tinha sido dominada, mas a população resistia de forma underground, ou seja, nos bastidores. E da França para a Inglaterra é o Canal da Mancha, 80 quilômetros. E a Alemanha bombardeando a Inglaterra, ela resistindo heroicamente, resistindo. O Flávio me presenteou, o professor Flávio, com um livro. Professor Flávio, esteve aqui. Né? E eu li isso no livro lá. Ele falou isso. Daqui a pouco você vai ouvir. Né? Pois é, eu li isso no livro. Não lembro o nome, mas é como se fosse combate entre Hitler e Churchill. Por questão de 2 meses, se a Inglaterra tivesse caído, a Europa estava irrecuperável. Só que aí o que ele fez? Não vamos invadir a Inglaterra, só bombardear, porque agora eu quero invadir a União Soviética. Aí ele arrebentou. Aí foi o erro. Aí foi o erro dele. Porque ele errou duplamente. Ao invadir a Inglaterra, ao tentar invadir a União Soviética já tinha adotado a tática da terra arrasada. Nós somos muito grandes, muito extensos. À medida que a força militar do exército alemão vier, a gente vai recuando, vai vir o inverno, vai faltar comida, vai faltar remédio, roupa, os tanques vão congelar, nós vamos ganhar deles. E outra, deixou a Inglaterra livre, né, para ela receber o exército norte-americano, para dali ter uma base para invadir a Alemanha. Conclusão da história? Vamos lá então. 6 de junho de 1944 é o dia D. O que é o dia D? Os norte-americanos foram para a Inglaterra. Então vamos lá, a Alemanha está aqui no microfone. Aqui, União Soviética, aqui Inglaterra. Os norte-americanos vieram para a Inglaterra, montaram a estratégia de guerra, entraram em contato com os soviéticos, falaram simplesmente vamos fazer isso aqui com o Hitler, vamos ensanduichar o Hitler. Vocês vêm do leste, a gente vem do noroeste. E aí, com armamento novo, soldados, munição, aí eu abro um parênteses para o Brasil. Né? A gente tem que colocar o Brasil nesse contexto. Lembra que eu falei que o Getúlio Vargas ele tinha uma queda para o nazismo? Sim. O que Hitler e Getúlio tinham em comum? Eram ditadores. Só que eles faziam perseguições políticas. Aqui no Brasil tinha prisão política, certo? A diferença é que eles não tinham... Estava na questão ideológica. Né? O Getúlio não era preconceituoso, racista. Tá. O Roosevelt, sabendo dessa queda do Getúlio pró-nazismo,
Ele veio aqui ao Brasil pessoalmente Caraca. comprar o apoio do Brasil. Pessoalmente. Veio. Você vê o tanto que eles são estrategistas. Falou, não, o Brasil, se cair do lado de lá, nós estamos lascados. Além do Brasil ser uma potência regional aqui, nós temos minério de ferro à vontade, cara. Ah, tá. Questões econômicas, então. Questão econômica estratégica. Por quê? A CIA deduzir que caso a Alemanha vencesse a guerra na Europa, quem serviria de base, trampolim para a Alemanha aqui na América seria ou o Brasil ou a Argentina. E o Roosevelt apostou que é o Brasil. E eu vi uma reportagem exibida pela TV Record, há uns 15, 20 anos atrás talvez, eu não me lembro, descobriu-se que tinha uma fazenda no interior de São Paulo, que os tijolos tinham símbolos da suástica. Era uma fazenda nazista aqui. E eles recolhiam os meninos de rua do Rio de Janeiro, levavam para lá, tinha trabalho escravo lá. Caraca, que doideira. Então a CIA, quando indicou para o Roosevelt, vamos apostar no Brasil. Eles não estavam errados. Aí o Roosevelt veio aqui, em conversa com o Getúlio, e o Getúlio ele era o que a gente chama de uma raposa velha, muito inteligente, muito perspicaz, muito esperto no bom sentido. O Roosevelt vira para ele e pergunta assim, ô doutor Getúlio, essa guerra aí, o que o senhor acha? O senhor tem um posicionamento? Ele falou, não tem não, é óbvio que ele tinha. E se você tivesse que entrar de um lado? Não sei. E se precisasse de você entrar do lado dos aliados? Aí ele falou assim, pois é, né? O Brasil não tem siderúrgica, o Brasil não tem metalúrgica. Aí foi bem ganhado. Aí o Roosevelt, captei vossa mensagem. Qual foi o acordo então? Nós vamos criar uma mineradora no Brasil para extrair o minério de ferro, para fazer a munição. Nossa. Nós vamos mandar essa munição lá para a Europa e nós ganhando a guerra, essa mineradora vai ficar para vocês. Aí o Getúlio falou, tudo bem. É a Vale? Não. É a Vale. a Vale. Surgiu em Itabira. Ela tinha um nome norte-americano, que me fale agora. Só que o Getúlio foi mais esperto. Falou, mas tem uma coisa, por que eu vou ter um minério? Eu não tenho como processá-lo. Aí o Roosevelt falou, tá bom, nós vamos te dar uma usina siderúrgica então. Manda pra cá. CSN, Volta Redonda, 1941. Vocês já foram em Volta Redonda? Eu não, já fui. Tá, eu já estudei lá. Meu curso de geografia eu fiz lá. Nós fizemos um trabalho de campo com o professor lá. Nós fomos num bairro em Volta Redonda, esqueci o nome agora. As casas todas, sabe que as casas norte-americanas, você tem a casa, o jardim na frente, o passeio, mais um pedacinho de jardim? Tudo desse jeito. Que isso. Foi uma exigência que o Roosevelt fez. Ó, eu vou mandar os técnicos para montar aí, mas nesse bairro, eles têm que se sentir como se estivesse nos Estados Unidos. Você vai lá como se estivesse nos Estados Unidos. Conclusão da história. O Brasil tinha que ter um motivo para entrar na guerra. Qual foi o motivo? Em 1942, 5 navios brasileiros são afundados por submarinos. Aí tem umas coisas na história que a gente vai pelo oficial. De acordo com a história oficial, os submarinos que afundaram os nossos navios eram alemães. Mas tem uma vertente que diz que é submarino é norte-americano. Tem várias vertentes aí. Para falar o quê? Agora o Brasil tem motivo. Nós somos provocados. Qual foi a função do Brasil na Segunda Guerra Mundial, então? O plano é o seguinte, ó, enquanto Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética vão ensanduichar, o Brasil vai dar conta da Itália, no norte da África. Certo? Né? E para isso vai ter que invadir a Itália. Então o Brasil ele tem uma participação efetiva na guerra. Na primeira, ele só patrulhou o Atlântico, mandou comida, remédio, médico. Dessa vez, não. Tanto é que nós temos pracinhas aqui. Você citou aí como um dos seus patrocinadores a Faculdade do Futuro. Faculdade do Futuro. O Sr. Almeida. O Sr. Almeida foi pracinha. Ele lutou na guerra. Olha só, cara, que doideira. O pai do Flávio Almeida. Que isso. Lutou na guerra. Ele lutou na guerra. Isso. O dono da Itapemirim, o seu Camilo Collor, que já faleceu, lutou na guerra. Putz. Entendeu? Então o Brasil contribuiu muito. Né? E para a gente começar a fechar agora, então. Vamos lá, então. 44, né?
as duas superpotências com gás renovado, Estados Unidos e União Soviética, invadem a Alemanha, junto com a Inglaterra. Quando Hitler percebe que ele vai morrer e que tudo que ele fez era uma grande mentira, ele se suicida. Esse suicídio, ele se suicidou mesmo? Existem provas da suicídio? Tem aqueles boatos que ele fugiu pra Argentina. Mas sabe por quê? Porque tem uma... Eu não vou saber ilustrar exatamente o que é, mas eu vi que nenhum museu lá que tem o crânio do Hitler não é o crânio do Hitler, é o crânio de uma mulher, um negócio assim. Tá, mas aí... Pô, se a gente entrar na biografia do Hitler, é complicado isso. Por quê? Porque ele tinha uma secretária... Que trabalha o dia inteiro com ele, né? Desculpa, né? Não me lembro se oficialmente chegou a casar com ela. Tá. Mas eram amantes. Mas também falava que ele era homossexual. Aí no filme, o Hitler, a Trajetória do Diabo, ele se apaixona pela sobrinha. A família é muito bem estruturada, a gente pode perceber, né? Então, na cabeça dele, então pode ser que esse crânio seja dela. Agora, oficialmente, os soldados encontraram o corpo dele. Perfeitamente. Dele e dela, juntos, num bunker, né? Que é aquele abril de guerra. Então, conclusão da história. A guerra na Europa termina em 1944. Sim. E a União Soviética e os Estados Unidos já sabiam que eles iam ganhar a guerra. Já em 1943, na Conferência de Teherã, já estava dividindo o mundo. Aí veio a Conferência de Potsdam, Nuremberg. O que nós vamos fazer com o mundo? Como é que ele vai ficar dividido? O que nós vamos fazer com a Alemanha? Né? Aí veio a divisão. Ele já estava tudo traçado. Conclusão, ganharam a guerra. Agora só faltava amarrar uma pontinha que estava solta, que era o Japão. Aí o que os Estados Unidos fazem? Para evitar um desgaste, uma guerra longa, né? E para evitar morrer soldados, gastar dinheiro e outra, o Japão fica a 300 quilômetros da União Soviética. Pertíssimo. O que os Estados Unidos fizeram? Eles já tinham feito experiências com a bomba atômica, mas não tinham experimentado no ser humano. Agosto de 1945, né? Aviões norte-americanos com uma bomba atômica desse tamanhozinho, jogam em Hiroshima, em Nagasaki. No total, mais de 200 mil pessoas vêm a falecer, né? Arrasam com o Japão, e ali acaba a guerra. O Hirohito, que era o primeiro-ministro, que era o imperador do Japão, melhor dizendo, né? Ele assina o termo de rendição e aí acaba a guerra. E no fim da guerra, eu lembro de algumas coisas que você mostrava nas aulas, alguns vídeos, né, do pós-guerra, o que acontece com a Alemanha, né, nesse... Aí, as condenações dos... Pois aí o que acontece? Só não ficou bom para nós, né? Fomos lá, contribuímos. Conclusão da história. União Soviética e Estados Unidos saem como as duas únicas superpotências que já existiram na história do mundo. Então começa a Guerra Fria. Tem uma frase que eu cito muito nas salas de aula, é o seguinte: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso. Então, Estados Unidos e União Soviética. Meu inimigo comum é o nazismo. A gente se une agora. Agora, depois que acabar a guerra, cada um do seu lado. Já filme X-Men Primeira Classe. Nunca vi, não. Já viu? Já vi. Esse eu não vi, não. Não é aquele filme que o Magneto, no finalzinho dele, novinho, né? aí ele pega os mísseis e está numa ilha e ele quer direcionar os mísseis para aquela ilha, a crise dos mísseis. Em 62, em Cuba. Ele ia criar a Terceira Guerra Mundial ali, crendo que os humanos morreriam e os mutantes, por terem habilidades especiais, sobreviveriam. E o sonho do Magneto sempre foi o quê? Criar uma nova raça. Um novo mundo com os mutantes. Enfim. Então, vamos lá. A Alemanha dividida. Então, a Alemanha Oriental, socialista. A Alemanha Ocidental, capitalista. Aí surge a Cortina de Ferro. São os países europeus dominados pela União Soviética, socialistas. Dividem Berlim, que é a capital da Alemanha Oriental, em duas partes. Para quê? Uma parte capitalista e outra socialista. Com qual objetivo? Para os capitalistas, principalmente Estados Unidos,
vigiar o que está acontecendo ali. A Alemanha paga as custas da guerra, certo? França e Inglaterra entram em decadência. Até a Segunda Guerra Mundial a gente poderia falar em eurocentrismo. A Europa era o centro do mundo. A Europa perde o protagonismo ali. Ela está tentando recuperar isso com a União Europeia. Né? O Brasil participou da guerra. O que nós ganhamos foi a CSN, a Vale. Ou seja, nós tivemos um surto de industrialização aqui, mas parou por aí, a gente não desenvolveu. O Japão. O Fusca também, né? O Fusca chegou aqui com 1960. Então não foi nem por causa da guerra. Não, foi por causa da guerra. Fusca. O Japão ficou proibido de ter exército, mas para ele foi ótimo, porque enquanto os Estados Unidos e a União Soviética se degladiavam para ver quem era a superpotência, um querendo produzir mais rápido que o outro, o Japão produziu o quê? Tecnologia. E mangá. Muito mangá. One Piece. Nóis. Então, conclusão. De 45 até 1970 o Japão se recupera. Né? Hoje o terceiro maior PIB do mundo. É o Japão. Né? O Japão. Aí, avançando um pouquinho, quando chega em 89, né? Queda do Muro de Berlim. 90 para 91 acaba a União Soviética. Né? Isso aí para outro episódio. Porque aí, cara, esse episódio é uma aula de guerra que ele vai poder ligar. Pode existir, gente. E por que eu estou falando Estude isso? para a prova nesse podcast. Esse podcast devia ter sido ontem, cara, porque hoje eu tive uma prova de história aqui. Mas por que eu estou falando isso? Porque aí com a queda do Muro de Berlim, a Alemanha é reunificada, né? E em 10 anos ela se recupera, hoje é o quarto maior PIB do mundo. Alemanha. Em 2006 a Copa do Mundo foi na Alemanha. Toda a Copa do Mundo ela ocorre no lugar para se comemorar alguma coisa, né? Geralmente assim, ou que tem um objetivo. Exemplo, tá? Estou falando as Copas contemporâneas, né? Então vamos lá, ó. 78 na Argentina. A Argentina viveu uma ditadura, então, para tentar abrir a questão política. 82 na Espanha. Por que na Espanha? Porque a Espanha também tinha saído de uma ditadura. Para tentar dar uma recuperada. 86. México. Né? Mas aí tinha que ser na América. Continente americano. Aí eu não vou escolher o México, porque já fez uma, tem know-how. 90 na Itália, por questão política da FIFA. Aí 94, Estados Unidos. Por quê? Para abrir o mercado norte-americano por beach soccer, o soccer, né? Porque eles têm o futebol americano com a mão. Futebol americano é fute com o pé. Para tentar divulgar o futebol ali. Vai com Deus, né? Sobe. Aí, 98, França. Tinha que ser na França, porque é um país que tem uma força cultural muito grande, né? Aí, 2002, Japão. E Coreia, para alinhavar uma pacificação entre os dois. 2006, Alemanha. 2010, a África do Sul, comemorar o fim do apartheid e a pacificação do país. 2014. E o Brasil, qual o motivo? Vamos lá, então. Terceira Guerra Mundial. Vou contar, gente. A Copa era para ser na Colômbia. Nossa! Ia ser bonita a Copa na Colômbia. Ia ser, mas por que não foi? Cartel de Cali, cartel de Medellín e cartel de não sei o quê. A Colômbia não estava pacificada. É um campo propício para você ter atentado terrorista. Ia dar ruim. Aí, então vamos fazer no Brasil, porque o Brasil já fez uma Copa. O país de futebol. É só adequar os estádios. Né? E aí, eu sei que os petistas vão ficar nervosos comigo, não eu vou falar. Pode falar. Mas vou falar. Não. A FIFA e o COI foram comprados para trazer os eventos para cá. As Olimpíadas e a Copa. Olimpíadas também era para ser na Colômbia? Não, a Olimpíada foi aqui. Mas por quê? Porque na época o Brasil... Aí eu sou muito factual nisso, né? Na minha opinião, o melhor presidente para o Brasil foi Getúlio Vargas. Perfeitamente. Em segundo lugar foi o Lula.
Eu não questiono isso. Os números mostram isso. Certo. Mas só que o PT roubou demais, gente. Né? Tem obra que não está pronta até hoje por conta da Copa. Quer que cita uma? Era para criar o BRT. Né? A FIFA ela implanta um padrão, né, para a Copa. Então, por exemplo, se vem os torcedores de outro país aqui, você tem que ter um trânsito rápido no país. Então, o que é o BRT? Bus Rápido Transporte. Um corredor de ônibus, aqueles ônibus sanfonados, carregam 200 pessoas ali. O de Cuiabá não está pronto até hoje. Tem corredores no Rio de Janeiro que não estão prontos, já é para estar pronto. Né? Fazer estádio na Amazônia, cara. Estado do Amazonas. O de Cuiabá agora tá dando. Arena né? Pantanal, né? Arena Pantanal, porque o Cuiabá está na primeira divisão. Verdade. A gente chama de elefante branco. Quantos hospitais, escolas, creches. Cuiabá é um time novo. Ué. Não era para que. Aquilo estava subaproveitado. Então, quantas obras sociais deixaram de ser feitas? Por quê? O PT comprou a FIFA, tanto é que o Joseph Blatter, que era o presidente, foi indiciado, perdeu o cargo e está preso. O presidente da CBF, me falhou o nome dele agora. Não, cara. Não, o lá da época ele não pode entrar nos Estados Unidos, porque ele vai ser preso. É mesmo? Eu não sei onde que está. Um negócio desse. Eu estou com a imagem do cara aqui, mas faltou o nome dele. Compraram isso aí. Aí na hora de fazer as obras públicas, da licitação, essas empreiteiras da Lava Jato aí, todas levaram dinheiro e o PT também. Né? Então, trouxeram a Copa do Mundo para cá, a Olimpíada, eu sempre fui contra. José Maria Marinho? Não, é o antes dele. Esse aí saiu por outro motivo. Esse aí, Marinho, entrou no lugar do... Ricardo Teixeira. o Ricardo Teixeira. Fez um contrato milionário com a Nike. Ai, que top. Ganhou dinheiro demais na conta. Lavagem de dinheiro junto com o PT. Então, onde eu quero chegar? A Copa do Brasil eu levei para cá porque a Colômbia não pôde fazer. E eu sempre fui contra. Porque o Brasil, na época, o Brasil chegou a ser, na época do Lula, o sexto maior PIB do mundo, a sexta maior economia do mundo, gente. Não é para a gente estar nessa desgraceira que nós estamos hoje, não. Né? Então, eles foram bem competentes nos 2 mandatos do Lula. Só que roubaram demais. E jogaram a gente na crise. A crise que nós estamos vivendo hoje tem incompetência do Bolsonaro? Tem. Ele poderia ter feito mais pelo Brasil, mas ele herdou, né, um país totalmente quebrado. Arrasado. Agora, isso veio da onde? Veio do PT. Então aí fizeram a Copa aqui 2018 na Rússia, por quê? Comemorar o fim do socialismo. E agora no Catar, por quê? para abrir a cultura árabe, que é uma cultura muito fechada por causa da religião. Sim. Não, eu recebi uma... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu recebi uma... É da bebida alcoólica? Não, das mulheres. Das mulheres. Vai ser cheio de regras. Não pode ter relação sexual sem casamento. Pode ser gringo e tudo, que vai ser preso lá e não vai vender bebida alcoólica. Não, e outra coisa. Todos os Brasil times... não aguenta. Não vai não, hein? Todas as seleções, elas vão receber uma cartilha. Eu me lembro que quando o Internacional foi disputar o Mundial de Clubes, a última vez que ele foi... 2006. Foi um que perdeu pro Mazembe. Ah, não, foi 2010. 2010. Aquele goleiro saiu quicando com a bunda, né? O que eu quero dizer com isso? Fizeram a cartilha. Mulher passando na rua, não mexe. Não mexe. Né? Não pode beber. Cuidado onde você vai. Eu vou tentar achar aqui. Isso, mano, é cheio de regras. Não, lá né? é cheio de regras. Agora, por quê? Porque, imagina, lá é uma ditadura. Ditadura islâmica. Então, estão levando para lá, por quê? Para tentar levar a cultura democrática para lá. O que eu quero dizer com isso? Em 2014, por volta de 2014, Primavera Árabe, vários países, a população foi para as ruas, né, com o objetivo de exigir o que? Democracia, direitos iguais para as mulheres.
Você cai daí. Tá vendo? É isso aqui, ó. As mulheres catarianas. É isso aí. Estou de burca, todo mundo andando em burca. Lá é um negócio complicado, e lá não tem negociação não, cara. É doideira. Então, gente, esses eventos mundiais aí, geralmente eles têm um porquê de acontecer, né? Não sei se vocês viram, a Argentina, Uruguai e Paraguai estão querendo realizar a próxima Copa. Isso, os 3 países juntos. Entendeu? Que são os 3 países, tirando o Chile, com mais ascendência hispânica, né? Língua espanhola e cultura espanhola aqui. Será que vai ter? Sei lá. Eu não conosco, senhor. Então, gente, assim, o que eu poderia contar de forma, né, mais superficial, mais didática possível sobre a Segunda Guerra Mundial é isso aí. Fantástico. Que aula, né? E como que ela repercute na nossa vida até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Muito. É importante também ressaltar, né, para que as pessoas não esqueçam, né, desse tema e procurem saber o porquê. Eu acho que esse podcast vai servir muito para isso. O pessoal procurar a Segunda Guerra Mundial vai precisar. Como é aquela frase? Quem não lembra a história está condenado a repeti-la. Né? Né? Exatamente. Aí vem um aluno, por que eu tenho que estudar história? Nesse vídeo que eu passo no campo de concentração, tem uma frase lá, não vou lembrar textualmente, né, mas é como se fosse isso aí que você falou. O cara coloca lá, né? Essas imagens servem para conhecer a história, para que ela não se repita. Ainda coloca com a graça de Deus. Então você tem que conhecer a história, gente. Tem que conhecer. Né? Eu vou fazer um link atual. Eu, de 89 até 2014, eu fui petista. Uhum. Sempre votei em PT. Por quê? 89, quem era o Eliseu em 89? Um estudante de história. Uhum. Todo estudante de história, a maioria de É esquerda. estereótipo de esquerda. A maioria de esquerda. E o que o PT defendia? Qual que era a ideologia, propaganda? Justiça social, reforma agrária, no pagamento da dívida externa. Né? E eu, como eu sou de origem humilde, social e economicamente falando, eu quero ver o povo bem. Uhum. Né? O que eu esperava do Bolsonaro? Que ele reativasse a economia, desse emprego para o povo comer. No mínimo. No mínimo. Então não conseguiu. Então, só que eu sou um cara que eu tenho senso crítico. O que eu quero dizer com isso? Eu acompanhei o Mensalão, que foi na época do Lula, mas como eu ainda tinha a visão tapada, o Lula sabia o que estava acontecendo. O que era o Mensalão? Uma mesada que o PT pagava para os deputados para aprovar o projeto deles. Não sei se era 200 mil reais por mês. Imagina isso Caraca. vamos lá, 2008... Não, muito. 2010. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Roberto Jefferson, ele assumiu. O Lula falou, eu não sabia. Como que o Lula não sabia disso? Só que eu achava que ele não sabia. Eu fui ingênuo. Perfeitamente. Quer dizer, depois veio o Petrolão, que a Lava Jato descobriu tudo. Eu falei, eu não posso votar mais no PT. Perdeu a credibilidade para mim. Legal. Tá, ponto. Aí, no primeiro turno das últimas eleições, eu não conheci o Bolsonaro. Falei, não posso votar nesse cara, não conheço. Votei no Ciro Gomes. Ele pode ter um monte de defeito, mas ele foi ministro da Fazenda do Brasil, né? Ele é um cara que eu achei bem autêntico, apesar de ser grosso. Mas ele é um cara que tem peito para fazer as coisas. Beleza. Mas no segundo turno caiu o Haddad com o Bolsonaro. Você viu quem não gosta nada. Votei no Bolsonaro. Durante o primeiro ano do mandato dele, ainda fiz a defesa dele. Hoje, não faço. Conclusão da história. Queria falar para esse povo aí, né, que está polarizando o Brasil entre direita e esquerda, pelo amor de Deus, gente, larga de ser besta. É aqui, né? Vou olhar na pipila, vou falar na pipila. Porque se eu falar que eu não gosto do Lula, eles vão me chamar de bolsonarista. E se você falar que não gosta do Bolsonaro? Então não existe isso, gente. A gente tem que ter, vamos usar a massa cinzenta. Quem ganha são só os dois lados. Não abre espaço para a terceira via, para outra opção. Aí você sai da frigideira para cair no fogo. Já era, né, meu irmão? Entendeu? Então eu já falei aonde eu vou. Eu não sou bolsonarista e faço campanha contra o PT. Não voto nenhum nem outro. Não voto.
nem no Bolsonaro, nem no Lula. Minha tendência é votar no Ciro Gomes. Segundo turno, se der os dois incompetentes não, Bolsonaro incompetente e o Lula mão grande, eu anulo meu voto. Mas o Lula falou que não ia enganar o povo brasileiro de novo. Não, já está enganando, gente. Pode falar isso? Não tem jeito do podcast. Não. Eu não vou enganar o povo brasileiro De novo. O cara assinou a sentença dele, é bicho. Então, para com esse negócio de direita, esquerda. Nós temos que colocar um cara lá, e não só eles, deputados também, gente. Nós votamos muito mal para deputado, para senador. Eu vou dar um exemplo, tá? Os 3 primeiros anos do Zema foram sensacionais, gente. Eu ia te perguntar do Zema nesse O cara pegou o Estado falido, né? E a falência vem do PSDB, que passou pelo PT, que foi incompetente. Em 3 anos, durante uma pandemia, que é a período de recessão, ele reconstruiu a economia do Estado. Eu só não sei se eu voto nele esse ano, porque, desculpa a expressão, mas ele fez uma sacanagem com os professores aí. Né? Teve a questão dos militares também, não teve? Não, a questão dos militares foi até justo. Foi resolvido rápido. Não, por quê? O Pimentel pagava os militares à parte, de forma privilegiada. O Zema falou, não, é igual para todo mundo. Nisso aí o Zema está certo. Só que nós, professores, nós temos o piso nacional. Foi aí que ele cortou? Não, o que ele fez? Ele pagou 10,33% quando ele tinha que pagar 33%. Cortou 20. Tirou 20%. É muita coisa. Sendo que esse piso ele tem que ser atualizado todo ano, mês de janeiro, e nós ficamos 6 anos sem um piso atualizado. Porque o nosso salário ficou muito achatado. Então o Zema ele foi muito competente. Tá vendo? Eu não votei nele. Se a eleição fosse o ano passado, eu votava nele. Também esse ano. Por causa dessa questão dos professores, eu estou em dúvida ainda. Mas se eu for um cara frio, e o brasileiro ele não é. O brasileiro vota com emoção. Cabeça quente. A gente tem que votar com a razão. Por isso a gente tem que conhecer a história. Por isso que eu estou contando esse exemplo. Tá certo. Entendeu? Porque o Lula não pode voltar. É o salvador da pátria. O Brasil está uma draga? Tá. Vamos trazer o Lula de volta, porque é incontestável. Ele melhorou o Brasil, sim. Certo? Mas da mesma forma que ele colocou o país no ápice, ele e o PT jogaram no fundo do poço. Então a gente tem que conhecer a história, gente. Então essa polarização ela faz mal para todo mundo. É direita, esquerda, é hétero contra homo, é branco com... Não, tudo é brasileiro, gente. Tem pronome neutro agora. Agora eu Todes. Vai com Deus. Todes. Aí não. Entendeu? Então, essa divisão... O Mateus falou um troço que uma casa dividida, ela não subsiste. Um reino dividido não subsiste. A gente falou isso recentemente. É assim que o capeta atuou. Vamos dividir para conquistar. Isso é tática de guerra. Vamos dividir o Brasil, e aqui no Brasil é assim. Se o PT não ganhar agora, o Bolsonaro não pode candidatar depois. Aí o PT volta. Vai voltar. Fica alternando. Minas Gerais é um exemplo de fora da curva. Era PT e PSDB. O mineiro, o brasileiro, cansou disso. E nós fizemos 2 apostas, aliás 3. No Rio, Wixel, que era juiz, foi impeachmentado, corrupto. Vamos votar no Zema, um voto de protesto. Ganhou, graças a Deus, para nós deu certo. Vou votar no Bolsonaro, um voto de protesto, não deu certo. Não deu certo. Aquele golpe arriscado. Não deu certo. Mas qual que é a leitura política que os cientistas políticos fazem disso aí? O seguinte, o brasileiro está cansado de colocar um cara lá em cima, no poder, e não fazer nada para o povo. Ou acontecer alguma coisa que joga o Brasil no fundo do poço. Verdade. Então, esse ano são as eleições mais assim, com o cenário mais indefinido e difícil. Está muito difícil. O resultado também. O que você acha da disputa pelo governo de Minas? Que vem forte aí o Calil, né? Para ser o concorrente. Pois é, aí é que é negócio. Vamos fazer uma análise fria, então. Certinho? O Calil fez um ótimo governo em Belo Horizonte. Ele fez obras na periferia, né? E ele eu vi uma frase dele uma vez que ele me chamou a atenção. Ele me conquistou, vamos colocar assim. Que falou, eu tenho dinheiro, não preciso de dinheiro não, eu vou governar para o pobre. E foi o que ele fez. E tem um exemplo da administração dele que
foi chocante no bom sentido para mim. Quando ele pega a prefeitura de Belo Horizonte falida, ele é empresário, falou, como é que eu vou resolver isso? O Calil. Calil. Então, ele mandou rever todos os contratos de aluguel que tinha. Aí tinha um lugar que estava o contrato e não estava sendo ocupado. É porque um amigo do prefeito antigo fez a locação, mas não usava, o prefeito pagava o amigo dele, mas tinha propina por fora. Aí falou, corta o contrato. O que o cara fez? Poxa, eu vou perder 10 mil reais. Imagina isso há 7 anos atrás. Foi conversar com o Calil. Pô, Calil, nós somos empresário, cara. Nós somos amigos. Ele falou, amigos, prefeitura à parte, cara. Aqui eu não sou seu amigo, aqui eu sou prefeito. E cortou o contrato. Caraca. Cortou o contrato. E ele tem um troço que eu, assim... eu gosto de gente ousada, apesar de ser um grossão, né? Ele é grosso e ousado. Mas isso aí a gente não pode tirar dele, não. Entre ele e o Zema foi muito competente, ele está sendo muito competente. O Zema, eu vejo poucas críticas ao governo do Zema. E quando em relação a essas coisas que você disse. Então, assim, você tem pouca retaliação para fazer em relação ao governo dele. Né? Só os professores que querem. Eu ia falar assim, se eu não fosse da área de educação, eu votaria no Zema. Não tinha nem o que pensar. Não tinha. Em questão do Calil, cara, igual, tipo assim, o Calil, ele fez um ótimo trabalho em Belo Horizonte e o Calil tem, igual ele falou, ele já me conquistou fazendo o que ele fez pelo Galo. Eu sou atleticano doente, então o trabalho que ele fez no Galo já tinha me conquistado. Conta pra ele o que você é. Eu sou daquele time que ganhou de 5-3 do Galo. Fluminense? Aí, ó. Não, mas ele vestiu a camisa do Fluminense. Teve que ver. É uma fusão. Galo. Pois é, mas aí, deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio é complicado. Por quê? Zezé Perrella, senador, com apoio da torcida do Cruzeiro. Zezé Perrella é o ex-presidente. E aí, ó, eu não posso provar, né? Mas tem cheiro de corrupção na história. Então, essa questão de misturar futebol com política nada. Né? Eurico Miranda virou deputado federal. Só que o Eurico era uma figura, né? Pois é, mas ele falou, eu estou aqui pelo Vasco. O Romário virou senador, mas porque tinha uma causa nobre. A filha dele tem uma doença, né? Falou, eu vou lá porque eu quero lutar para que essas pessoas que têm doença, eu não lembro qual doença. Acho que é síndrome de Down. Down. Não sei, mas eu sei que é uma doença que ele queria usar o cargo político para fazer um bem social. Aí eu concordo. Legal. Legal demais. Então, independente do Calil ser atleticano ou cruzeirense, ele foi competente. Agora eu tenho medo dele, assim, o professor também não gosta dele lá em Belo Horizonte. Não gosta? Então nenhum dos dois candidatos tem o apoio da educação. Agora, sabe quem que eu queria que candidatasse? E eu estou de olho para ver se ainda não tem notícia. É um cara chamado Carlos Viana. Carlos Viana. Ele era repórter da TV Alterosa, saiu e parece que se tornou senador. Fez um bom trabalho como senador. Acho que é senador. Ele tem um cargo político, senador, deputado federal. Então, mas diz que ele já não vai me candidatar mais. Sabe? Já desistiu, tipo assim. Começaram a falar e depois não falaram mais. Então, quando for chegar nas eleições, eu vou fazer uma pesquisa para saber aonde que está esse cara. O que você acha do MBL? Cara... Música brasileira liberal. Posso falar a verdade para você? Não acho nada, não. Nada, não tenho opinião sobre. Não, eu até tenho. Eu acho que é o seguinte, cara. Esse povo vai lá, faz uma fumaça, né? Movimento Brasil Livre. Mas eu quero ver resultado, cara. Perfeitamente. Certo? Eu tô cansado de discurso vazio, sabe? Aí o cara vai, aparece na mídia, na rede social, ganha projeção, candidato. E ganha. Aí quando ele está lá no centro, no olho do furacão, que ele precisa fazer alguma coisa, você não vê a atuação dele. Verdade. Eu estou tentando lembrar o nome de um deputado, e o cara era até bom, gostava, meio chinês, japonesinho. Kim Kataguiri. Era do MBL, né? Do MBL. Pois é, ué. Eu gostava de ver ele falar, mas depois o cara sumiu, cara. Você sabe o que aconteceu, não? Foi no Flow. O que aconteceu? Ele teve um episódio num podcast do Flow. Sim, sei quem Você ficou sabendo que... Do Flow não, você conhece. do Flow o que acontece? Eles tiveram um episódio com uma
mulher lá que era do PSOL, do PT, eu não sei, o Kim Kataguiri e a galera do Flow. Eles estavam bebendo, porque o Flow bebeleiro, pra caramba lá, e eles estavam discutindo nazismo. O Flow do Monark? O Monark, é o Monark, ele nós estamos falando do Monark. O Monark me vai e fala a seguinte frase: eu acho que, da palavra dele, né, ele falou assim, eu acho que deveria ser, as pessoas poderiam ter o direito de ter um partido nazista. E ele falou isso, porque se eu posso ter um partido comunista, por que eu não posso ter um partido nazista? Ele falou isso. Só que ele falou de uma forma que parecia que ele queria ser nazista amanhã. Cara, eu acho, a minha opinião, é que só porque eram políticos ali que deu a repercussão que deu. O Monark foi retirado do Flow como sócio. Esse é o motivo, então, de ter E o sido Kim cancelado. Canceladaça. Ele falou, e cara, mudou a vida de todo mundo lá. E o Kim Kataguiri, por ele estar nesse episódio, ele foi totalmente retalhado, só por ele estar lá. Então, foi uma jogada política. Foi aquele ditado até que eles... se tá na mesa, é nazista também? Foi um negócio assim, tá? Pois é, mas aí olha como é que nós estamos num país hipócrita, certo? Eu vou te dar duas hipocrisias do Brasil que me queimam. Então podia até dar três, não vou nem falar não, porque senão eu vou ser cancelado. Primeiro, por que eu sou obrigado a votar? Isso é uma democracia. Eu sou coagido a votar. Então você paga R$14. Pois é, mas não é nem a questão de pagar, mas é o meu direito, é igual nos Estados Unidos. Lá ninguém é obrigado a votar, não, cara. Certo? E se é democracia, eu posso votar o partido que eu quero. A forma dele pensar não estava errada. Tem muita gente que pensa assim, ele só se expressou de uma forma que prejudicou ele. Exatamente. Então, foi assim, a forma dele falar em si, porque igual a gente estava conversando aquele dia. Beleza, mas o cara, ele quer saber, ele ainda explicou isso depois, o que passa na cabeça de uma pessoa dela ter um partido nazista hoje. Engraçado é que... É uma forma das pessoas se expressarem, tipo assim, eu tenho um partido nazista por isso. Engraçado, eu acho que isso foi tão político que segundos antes ele estava falando, por mais que o nazista seja um idiota, um demônio, ele falou isso. Aí pegaram o trecho e cancelaram ele. Eu posso te falar uma coisa? Uma vez, lá no Salim Nassif, tinha um satanista lá. E a Maís, que era a diretora... Ô, Maís, a gente quer você aqui. Traga ela aqui. O que ela vai fazer? Aí eu cheguei pro cara e falei, você acha isso correto? Eu acho. Olha o argumento dele. Se pode fazer culto para Deus, eu posso fazer culto para Satanás. Eu falei, cara, você está certo, eu vou falar com a diretora para liberar o culto satânico aqui na escola. E falei com ela. Tem uma salinha ali, deixa ele lá. Só que eu quero estar lá dentro. Eu vou ao culto dele. Eu quero ir lá. Eu ver como é que é esse negócio aí. Eu tenho que conhecer meu inimigo aí. Só que aí, depois que eu falei com ele, aí ele achou que eu ia fazer resistência, eu desarmei ele sem eu querer. Falando, cara, eu te dou um apoio, nós estamos numa escola livre, um país democrático, você tem que fazer culto. Capeta mesmo. E no Salim Nassif. No Salim Nassif só vai até 15 anos. Olha o nível. Pois é. Entendeu? Tinha uns caras de 18 lá que estão tem o reprovado. Pois é, se você pegar o princípio democrático, então é isso. Só que a gente tem que ser sábio e maduro para entender o seguinte. A democracia ela impõe limites de direito e de respeito. Né? O meu limite vai até aqui. Ó. Eu tenho que te respeitar. Então, se for uma ideia nociva, né? Ou seja, que vai fazer um mal para a sociedade, então nazismo, na minha opinião, o satanismo, faz mal, o comunismo. Sim. O povo tem... Essa turma... Vou falar de novo. Vocês, caros amigos petistas, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Vocês tinham que estudar sobre a biografia do Stalin. Tá bom? Vocês tinham que estudar sobre a biografia do Che Guevara, do Fidel Castro. Né? E para comprar iPhone. Não. A hipocrisia, né? Hipocrisia. Né? Vocês tinham que estudar sobre o Nicolás Maduro, né? Estudar sobre o Hugo Chávez, né?
Vocês não gostam tanto do socialismo? Vai morar em Cuba, então. Vai para Venezuela. Pois é. Detesto hipocrisia. Procuro ser autêntico, o mais justo e honesto possível. Vocês podem ver, ó, eu falei sobre o Lula de forma factual. O que ele fez de bom. O que ele fez de ruim, fez de ruim. Falei do Bolsonaro. Eu sou muito factual para essas coisas. Para ser justo e coerente. Verdade, certíssimo. Então, o coitado, agora que eu conheci o contexto, eu sabia, porque eu de vez em quando Você via as notícias, curtiu muito. O cara sumiu, só ficou outro meio gordinho lá. O Igor. O Igor. Eu sei que foi cancelado, mas aí não procurei saber também não, sabe? Porque eu não sou fã dele, só de vez em quando apareceu alguém lá que me interessava, eu vi. Elisia, a gente separou, vamos lançar os patrocinadores antes, só pra gente fechar. Bora. Pedimos algumas pessoas para mandar uns áudios para você, mas antes, Marquinhos, patrocinadores aí para nós. Tinalto Tintas, né, que vem fortalecendo o canal, já Nossa. tem uma cota. Nossos patrocinadores mesmo. fazem com que a gente seja forte, cara. Batemos agora 2.000 inscritos, estamos indo para os 3.000. O Elisia veio aqui, a gente é 100. Pra gente ter ideia. A mudança, 2.000 novas pessoas, 2.000 né? novas pessoas. Então tá querendo fazer uma reforma, pintar seu estúdio, seu escritório, Tinalto chama lá Tintas, Tinalto Tintas, é a solução atendimento pra você. ótimo, 100% mesmo, ótimo, muito organizado. É isso aí, @Tinalto Tintas Oficial. Siga lá no Instagram. FAF, Faculdade do Futuro. Cara, se inscreve no vestibular online para você fazer, realizar o seu sonho. futuro, É seu isso aí, sonho. cara. Facinho, você entra lá, faz seu cadastro, faz sua prova, faz o que você gosta. Gostou da aula de história? Quer dar aula de história? Então entra lá que a FAF vai resolver o seu problema, tá? E também sabendo que o fundador lutou na Segunda Guerra. Pensa que doideira. Doideira, mano. Bom, a Por FAF essa talvez ninguém sabia. eu não sabia. E os donos atuais, né, os filhos dele, a Beatriz e o Flávio, né? Beatriz vão estar aqui também no Minuto Jovem em breve, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Os nossos patrocinadores estão fortalecendo. Quer tirar carteira? CFC Shekinah, corre lá agora. Eu tô tirando carteira. Tem vídeo meu no Instagram da Shekinah. Plaquinha que tá aparecendo aqui agora, ó. Você já respondeu? Se você não respondeu, vem aqui no formulário que está na descrição. A primeira pessoa que acertar corretamente o nome da placa vai ganhar um Pix de R$100, tá bom? E é isso aí, merenda de hoje. Pizzaria muito mais. Muito mais, daqui a pouco a gente vai devorar Deus, isso tá aí. Muito lindo isso aqui. Peçam muito. E, Elisia, quem mandou esse áudio aqui pra você foi o Luiz Felipe, que foi da minha sala na época, mais conhecido como Tininho, eu não sei se você deve lembrar dele, mas pela voz. Fala, professor. Tudo bem com o senhor? Deixa eu perguntar, professor. Revela pra gente aí, então, que eu sou curioso desde a época do ensino fundamental. Por qual motivo dessa tatuagem do super-homem na barriga? Abraço, professor. Uai, tatuagem do super-homem. Isso aí foi um devaneio meu. Na verdade, aqui, ó. Ah, tá. Pô, gente boa pra caramba. Eu não guardo o nome. Mas você vê a foto. Eu sou fisionomista. Eu ia fazer a tatuagem do Batman, cara. Caraca, Eu do sou- Superman. Ou do Batman ou do Wolverine. Eu gosto Você gosta de super-herói? Eu gosto de super-herói e dos mais introspectivos. Mas na hora que eu cheguei lá, o cara me mostrou os desenhos, eu estava com as caras mais encapetadas, sabe? As caras, Sim. Aí eu falei, não, eu gosto de Superman também. Aí Eu gosto também. vou colocar uma mais pacífica. Mas era para ter sido ou do Batman ou do Wolverine. E na época eu estava muito fascinado com o Wolverine. Mas quando eu cheguei lá, que eu fui olhar o catálogo, elas estavam muito agressivas, sabe? Sim, tava muito. Aí eu falei, Vai ser E super. tinha que ser logo um peitoral, um braço. Aí eu coloquei na barriga, só que aí na época eu não tinha barriga, né? Agora cresceu, tatuagem ficou desse tamanho, né? É tipo, eu vi uma piada, um cara. Se eu tatuar um peixinho no meu braço, ele vira uma baleia. Algo do tipo. Tipo assim. O que vai ter de comentário nesse vídeo? Mostra a tatuagem. Não, tem uns meninos no ano lá que. Cadê essa tatuagem? Mas Aí é quase uma lenda isso. Aí eu brinco e falo assim, não, gente, aquilo eu chupo chiclete, aí tem umas tatuagens que você passa na língua, põe assim, depois eu tomo um banho e sai. Aí eles acreditam, né? Mas dessa agora vocês Agora, aí revelaram. Que é real. Ó, esse aqui é uma zoeira. Eu vou até tirar do 2, que eu só escuto o áudio do 2, ó. Fala, Marquinhos. Aqui,
Pergunta ao Elisiar se eu posso ir no banheiro. Aposto que é o Carlos. Carlos Júnior, salve, Carlão. É, Carlos. Agora pode, viu? Vai agora. Vai agora, porque na hora que eu estiver dando aula pra vocês lá no primeiro ano, o bicho pega comigo, você sabe disso? Flavião. Esse aqui é o Flávio. Ah, Flávio. Vou colocar. Ô Marquinhos, boa noite aqui. Ah, rapaz, o Elisiar tem várias. O curioso, né, é vivenciar que eu fui ex-aluno do Elisiar, isso ainda no tempo de cursinho. Eu doei um livro, assim, né, depois que eu passei, eu passei um livro pra ele chamado Duelo. Ele zoando uma vez do Atlético dentro de sala de aula, que eu lembro direitinho, cara. Ele falou que o Atlético achava que o Campeonato Brasileiro era telecena, ganhava quem fazia menos pontos. E pede ele pra falar da história clássica, né, dele subir no pico da bandeira. Pergunta se ele vai subir de novo. História do pico da bandeira. Não, do pico tem que ficar pra outra, porque o pico, a fatitia de guerra, ela é muito longa. Eu gastava quase 20 minutos pra contar essa história. Ó, fica na curiosidade da história do pico da bandeira. Bom, cara, obrigado por você ter vindo aqui, aceitar o nosso convite. Volte mais vezes, tá? A gente tá sempre aberto aqui. Eu gosto muito de você como pessoa também. Se você precisar da gente, você conta com nós. Gostou? Curtiu? Demais. E ele falou, você vai pirar. Muito Gostou, bom. amor? Muito bom. Pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like aqui. Siga a gente no Instagram, página do Minuto Jovem. Galera, Valeu, pessoal.